And the Oscar goes to... What about my mother? Produzido no ano de 1999, Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, é um filme em que a arte e a sensibilidade se encontram, e junto delas, uma estética marcante. As cores, luzes e composições constroem uma narrativa palpável e densa. Assistindo o filme, percebemos que Almodóvar não apenas filma cenas, filma emoções, entrando no mundo dos personagens, resultando em um filme vivo. Nos aprofundaremos melhor na estética de Pedro, conhecendo, assim, melhor as principais características do diretor. Há filmes que parecem nascer já sabendo que vão tocar a alma do espectador. Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, é um desses. Assim que a primeira cena ganha vida, percebemos que estamos diante de um universo esculpido com muito cuidado. Um mundo onde a cor, o enquadramento e até o silêncio têm intenções próprias. Almodóvar não apenas conta uma história de dor e reconstrução, ele a pinta, a ilumina e a molda com uma sensibilidade que transpira em cada cena. E como característico de sua obra, essa sensibilidade é atravessada por elementos do kitsch e do melodrama, transformados aqui em ferramentas expressivas e não em exageros gratuitos. A narrativa começa com um acontecimento que rompe o fluxo da vida de Manuela, a morte de seu filho Esteban. O choque desse momento é agravado pela maneira como Almodóvar decide filmá-lo. Os tons frios da chuva que cai naquela noite em Madrid contrastam com o vermelho vivo do casaco da personagem. Vermelho que retorna várias vezes como marca de força, feminilidade e sangue. Sangue que se perde, laços que se rompem, identidades que renascem. Essa cor, símbolo maior do cinema de Pedro Almodóvar, não está ali à toa. Ela anuncia desde cedo a intensidade emocional que virá, e também o sabor melodramático que o diretor abraça sem pudor. Emoções grandes, gestos intensos, destinos marcados pela fatalidade e pela entrega. Quando Manuela deixa Madrid em direção a Barcelona, algo fundamental acontece na estética do filme. A paleta de cores se abre. A fotografia ganha mais luz, mais saturação, mais vida. É como se a própria cidade, cheia de fachadas coloridas e cenários teatrais, se tornasse um personagem que vai acolher e, aos poucos, reconstruir o protagonista. Essa exuberância visual que beira o kitsch em sua mistura de estilos, objetos decorativos chamativos e cores vibrantes, não serve apenas como pano de fundo. Ela traduz o espírito de Almodóvar, um cineasta que entende que o excesso pode dizer a verdade de um modo mais profundo do que a neutralidade. A câmera é sempre respeitosa com seus personagens, nunca invasiva. Ela se aproxima com suavidade, observando sem julgar, como se o diretor estivesse nos dizendo que cada mulher carrega em si uma história, uma infinidade de sentimentos e acontecimentos que moldaram o universo dentro de cada uma. E esse universo, nos filmes de Almodóvar, se constrói tanto no drama quanto no entorno. Seus cenários, muitas vezes estilizados, fazem lembrar que kitsch não é apenas estética colorida, mas também um modo de afirmar que o belo pode nascer do improvável, do exagero, do que tradicionalmente seria considerado demais. E aqui chegamos a um ponto central. Tudo Sobre Minha Mãe é um filme de mulheres. Ou, talvez, um filme sobre como a maternidade, literal ou simbólica, atravessa a vida e a define. A maneira como Almodóvar as filma deixa isso evidente. Seus rostos são iluminados de forma delicada, quase pictórica. Em muitas cenas, a luz lateral desenha sombras suaves, revelando mais o estado emocional do que propriamente o espaço físico. Não é exagero. Há uma busca consciente por capturar a fragilidade e as forças simultâneas dessas personagens. A estética teatral também marca profundamente o filme. Almodóvar constrói diálogos com Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, obra que surge como espelho temático da narrativa. Essa intertextualidade é reforçada visualmente pelo uso de interiores que parecem palcos. Cortinas pesadas, espaços simetricamente organizados, cores intensas, figurinos que chamam a atenção. Tudo parece moldado, mas nunca artificial. Almodóvar entende que o drama humano às vezes é tão grande que só pode ser representado com um toque de ficção, como se a vida real precisasse de cenários mais intensos para comportar tamanha emoção.
A coloração do filme segue essa lógica afetiva. Há um jogo contrastante entre o azul e o vermelho, frio e quente, perda e renascimento, luto e desejo. Manuela quase sempre transita entre esses dois polos, como se sua própria identidade estivesse em reconstrução. Em contrapartida, Agrado, com seus figurinos vibrantes e seus gestos expressivos, irradia cores e irreverência por onde passa, trazendo leveza para os momentos mais densos do enredo. É como se cada personagem carregasse sua própria paleta emocional. A peça de Tennessee Williams é como personagem recorrente do filme. Manuela se vê entrelaçada pela obra, tanto em Madrid quanto na viagem a Barcelona. Essa relação é estabelecida pelas paixões de seu filho, que era um grande admirador de arte. Ainda no início do filme, vemos Manuela entregando um presente de aniversário para Esteban, o livro Música para Camaleões, de Truman Capote. O jovem pede para a mãe ler um trecho do livro, assim como quando era pequeno. Música para camaleones. ¿Cómo sabías que lo quería? Porque sí que te gusta Capote. Léeme algo, como cuando era pequeño. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. A frase em questão é uma metáfora para o restante da história. Cada personagem possui um chicote próprio, que os castiga por aquilo que eles têm de melhor. A exemplo da própria Manuela, que trabalha como enfermeira no setor de doação de órgãos de um hospital. E após a morte do seu filho, ela se vê obrigada a decidir sobre o destino dos órgãos de Esteban. Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo. Além dessa relação com a peça, há também um diálogo com o filme A Malvada, de 1950, dirigido por Joseph L. Mankiewicz. ¿Qué manera de cambiar el título? All About Eve significa todo sobre Eva. Todo sobre Eva suena raro. Almodóvar dedica tudo sobre minha vida a Bette Davis, atriz e protagonista do filme A Malvada. A obra aparece em cena ainda no início do filme, quando Manuela e Esteban decidem assistir o filme na virada do seu aniversário. Os dois filmes se aproximam pela teatralidade, a presença constante nos bastidores de um teatro e a complexidade das relações entre mulheres. Além disso, o título do filme do Almodóvar em inglês é All About My Mother, que é uma clara referência ao título de A Malvada em inglês, All About Eve. Tudo sobre Minha Mãe fala sobre a busca de Manuela pelo pai do seu filho, uma busca que é muito mais simbólica do que literal. Ao reencontrar pessoas do passado e conhecer novas mulheres que também carregam perdas, desejos e cicatrizes, Manuela encontra uma espécie de família improvisada. O filme constrói com enorme sutileza a ideia de que a maternidade pode ser compartilhada, expandida, dividida entre várias mulheres que cuidam uma das outras, quando não há mais ninguém. Os detalhes são essenciais: a carta que nunca foi entregue, o olhar emocionado diante do palco, as fotos antigas, os pequenos objetos que fazem a ponte entre a lembrança e a presença. ¿Tienes la foto de Esteban? Lola me la dio antes de morir. La tengo en depósito hasta que aparecieras tú. Quédatela. Gracias. Almodóvar usa esses elementos como âncoras afetivas. São eles que, somando as cores e a luz, transformam um drama íntimo em uma narrativa universal. No fim, percebemos como Tudo sobre Minha Mãe é um filme sobre recomeços, sobre como o amor, especialmente o amor materno, pode sobreviver ao trauma e florescer em formatos inesperados. A estética vibrante, a fotografia calorosa e a colorimetria acentuada não servem apenas para embelezar a história. Elas são partes fundamentais da narrativa emocional, conduzindo o espectador por uma jornada que alterna dor, humor, esperança e aceitação. E é essa combinação de forma e conteúdo que faz o filme permanecer vivo. Cada cor, cada diálogo, cada silêncio carrega um pedaço da alma dos personagens. E é justamente por isso que, quando a última cena se encerra, sentimos que algo em nós também se transformou.